Então, a gente está compartilhando aqui sobre essa questão da experiência, da vivência, do que é ser sal dessa terra. O texto que está lá em Mateus, que Jesus vai concluindo o Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é a síntese. Se a gente pensar no que ele representa, ele é a síntese de toda a mensagem que Jesus vem encarnar entre nós. O texto começa dizendo que Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque eram pessoas que andavam vagantes, perdidas, como quem não tem orientação, não tem direção. Cada um vivendo à mercê dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E ele, como filho de Deus, criador de todas as coisas, sabendo o verdadeiro e real significado de tudo aquilo que ele mesmo criou, sabendo qual é o seu verdadeiro propósito, natureza, sentido, ele teve compaixão de nós. Então, Jesus, movido de compaixão, nos apresenta a verdade. O Sermão do Monte, então, é a síntese. Se você quiser saber o que é a síntese de toda a mensagem de Cristo, é o Sermão do Monte. Depois ele vai aplicando isso em outras mensagens, outros testemunhos, na medida que ele opera um milagre, na medida que ele conta uma parábola, é para que a gente possa entender a essência dessa mensagem. E ele vai concluindo essa mensagem dizendo o quê? Daquilo que nós somos, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é a nossa natureza e aquilo que é o nosso propósito na vida. E uma identidade formada não a partir de uma expectativa, a identidade formada a partir de uma revelação, da vontade de Deus, de nos submetermos àquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Uma vez a gente tendo esse discernimento de identidade, saber qual é a nossa natureza, o que implica, o que nós carregamos por sermos filhos de Deus. E o propósito daquilo que nós carregamos, daquilo que nós representamos, daquilo que nós somos. Então ele diz, vocês são o sal dessa terra e a luz desse mundo. É interessante, porque na medida que a gente vai meditando nessas coisas, a gente está sempre aprendendo. E eu sempre gosto de meditar associando, sempre fé e ciência. Nunca separa uma coisa da outra. Eu costumo compartilhar que fé sem ciência é crença. Ciência sem fé é especulação. Porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento de Deus. Então, elas não são antagônicas. Não podem ser. Se a ciência apresenta um antagonismo de fé, então não é ciência, é especulação. E se a fé não produz conhecimento científico verdadeiro, então é pura crença. Porque Deus não desrespeitou as regulações de ciência que Ele mesmo estabeleceu. Pelo contrário, Ele nos ofereceu a possibilidade de conhecer essas regulações para que a nossa fé pudesse também encontrar materialidade, sentido material tangível, palpável. Amém, amados? Então, quando ele está falando sobre isso, eu fui meditando cada vez mais e, sinceramente, a gente medita sobre essa coisa de ser sal da terra, até porque é uma responsabilidade nossa meditar sobre isso, para que não seja apenas um nome, não seja um numeral poético, mas seja, de fato, uma definição de identidade. E eu nunca tinha me dado conta de uma coisa, porque eu sempre pensava sal da terra no sentido de ser sal para a terra. Eu nunca tinha pensado que era ser sal que vem da terra. E aí eu fui meditar mais sobre sal. E descobri que a forma mais pura, melhor de sal, se você quiser conhecer o sal nas suas melhores propriedades, não é o sal marinho, é o sal de rocha. É o sal da terra. É o sal que é tirado das cavernas salinas. Que aí eu fui entendendo, que depois que a gente visita Israel, apesar da gente ver o Mar Morto lá e pensar que é um mar salgado, o Mar Morto não é um mar salgado à toa, mas ele é um mar salgado porque ele está em cima de um solo, o leito do Mar Morto, que é salgado, é um leito de sal, porque é uma rocha toda salgada. Ele foi lá, então você vê lá montanhas de sal. E aí, rapaz, eu fiquei pensando que coisa tremenda, porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Feitos do pó da terra. Então, aí, nós somos realmente um sal de terra. Ou seja, nós, é muito mais do que a gente pensa. Ser sal da terra significa que nós somos a referência de resgate de identidade de todas as coisas criadas.
Uma galinha só vai ser galinha de verdade quando a gente ajudar ela a recuperar o seu propósito. Glória a Deus. Amém? Então, nós, como filhos de Deus, é que podemos dar significância e propósito a todas as coisas que Deus criou. Nós somos esse extrato, sal. Nós somos o sal, que é essa estratificação de toda a criação de Deus, e nós materializamos a possibilidade de devolver todas as coisas à sua verdadeira identidade, ao seu verdadeiro propósito. Que coisa maravilhosa, coisa bendita. E aí eu fui meditando também sobre isso, sobre ser sal da terra, e aí fui entender melhor por que Jesus diz, então, que um sal, se perder o seu sabor, porque, na verdade, sal não pode perder sabor, não tem jeito. Mas é que, como ele é tirado da rocha, você pode muito bem, de uma mesma rocha, tirar, na sua falta de percepção, você pode tirar algo que seja sal e algo que seja só pedra. Então, você vai olhar para um cristal que tem aparência de sal, que pode ser confundido com sal, mas que não tem a possibilidade, nem a condição, nem a natureza de ser sal. E é assim que acontece mesmo. Como a gente vai significando as coisas à nossa maneira, há uma tendência da gente chegar muito perto de pensar que estamos vivendo a verdade, mas estamos vivendo a verdade apenas na sua aparência. E isso criar em nós a pior de todas as confusões. Porque pensando que somos sal, nós só somos um pedaço de pedra. E é por isso que o texto lá no Velho Testamento diz, olhe bem para a rocha de onde você foi cavado. Nós precisamos saber de onde é que nós viemos. Só com esse senso de origem, esse senso de pertencimento, esse senso de fonte, de onde é que nós viemos, nós vamos conseguir ressignificar a nossa vida no seu verdadeiro sentido. Amém? Caso contrário, nós podemos viver alguma coisa muito parecido com a vontade de Deus e, no entanto, não termos a condição de sermos agentes de transformação como a gente podia ser. A gente acaba gerando nos outros mais expectativa do que inspiração. Às vezes as pessoas olham para o seu sucesso e têm inveja de você, mas não se inspiram em você. Gostariam de ter o que você tem, chegar onde você chegou, mas jamais gostariam de ser uma pessoa como você. Não é verdade isso? Às vezes muita gente gostaria de ter o dinheiro que um cara tem, mas jamais deixaria que aquele cara tomasse conta da família dele. Amém, irmãos? É muito comum isso. No mundo artístico, por exemplo, é muito comum as pessoas admirarem e não respeitarem. É muito comum você lidar com pessoas que te admiram, mas não te respeitam. Cobiçam o que você tem, aonde você está, as coisas que você faz, mas não tem respeito algum pelos seus valores. Teve um cara, daqui a pouco nós vamos ler o texto aqui, a gente já fez menção dele lá em Mateus 5, teve um cara chamado Abraham Maslow. E ele é um psicólogo, estudioso, judeu, e ele impressionou o mundo porque ele conceituou lá aquilo que ele chamou de a pirâmide das necessidades humanas. Então, ele elencou aquilo que seriam as necessidades humanas numa ordem de prioridade. E ele colocou nessa pirâmide, como ordem de prioridade, ele colocou as necessidades fisiológicas. Ele disse lá, se o homem comer bem, alimentar bem, comer e beber bem, ele também. Ele já começou bem. Então, se ele não atender suas necessidades primárias, ele nunca vai conseguir evoluir para o resto. Depois, ele partiu para o lado da segurança. Então, se você comer bem, for alimentar bem, se você estiver se sentindo bem fisicamente, e se você estiver se sentindo seguro, empoderado no ambiente que você está, então você vai evoluindo naquilo que é o seu grau de autossatisfação. Depois de você ter suas necessidades físicas satisfeitas e de você se sentir seguro, dominante no ambiente em que você está, então aí você vai conseguir construir relacionamentos saudáveis. Vai conseguir construir uma família e tudo mais, e daí por diante. E aí você vai conseguir alcançar realização profissional, e você vai conseguir, até que você vai chegar ao ponto de dizer, sou o cara.
Então, se você não começar a partir das suas necessidades mais básicas, então você nunca vai conseguir alcançar aquilo que você imagina ser a sua satisfação máxima. Então, é mais ou menos isso que ele pensou, como pensador humano. E é a lógica. Então, essa é a lógica humana: comer e vestir, se sentir seguro, ter realização pessoal naquilo que são suas conquistas, né, pessoais, de família, trabalho profissional e tal, para que você se sinta amado, até que você possa, enfim, respeitar você mesmo. Você fala, então, agora eu sou alguém digno de respeito, porque eu subi a pirâmide das necessidades. Então, ele hierarquizou as necessidades nesse sentido, partindo da satisfação das necessidades físicas. É interessante isso, porque quando Jesus agora vai falar lá do Sermão do Monte, é interessante, porque parece que Jesus pensa exatamente o contrário do Maslow. Ó, que surpresa. E aí Jesus, lá em Mateus 5, ele diz assim, que quando ele viu tudo aquilo, ele subiu, ele juntou, ele reuniu aquelas pessoas em torno dele, e ele, então, começou dizendo, e é interessante que durante todo o Sermão do Monte, Jesus vai repetir uma expressão, e a expressão que ele repete seguidamente é, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E a palavra de Deus diz que o homem, até a revelação de Jesus Cristo, até Cristo, o homem poderia concluir muitas coisas. Mas em Cristo Jesus nós temos a exata, a perfeita, a plena expressão daquilo que é o propósito de Deus para todo homem. E sabe o que é interessante? É que Jesus começa dizendo que o homem não se faz a partir da satisfação das suas necessidades físicas. Porque foi exatamente isso que o diabo propôs para o homem. A ideia não é do Maslow. A ideia foi lá da serpente. Porque quando Deus criou o homem para um propósito de encher a terra com a sua glória, o diabo apareceu e disse, não, coma e satisfaça seus apetites primeiro. Porque no dia em que você comer aquilo que você gosta e aquilo que você quer, então você será alguém parecido com Deus. Sendo que Deus tinha nos feito a imagem dele. Para que através daquilo que a gente gerasse de fruto, ele pudesse ser conhecido. Quando o homem pecou, não foi a carne dele que morreu. Pelo contrário. A carne do homem ficou órfã do seu espírito. O homem perdeu referência espiritual. Na medida em que ele perdeu referência espiritual, a sua alma ficou refém dos seus apetites. Paulo escreve isso em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, tudo que o homem faz é perdição, é condenação. Os religiosos levam as pessoas à corrupção porque fizeram do seu ventre o seu Deus. A referência de felicidade do homem natural começa na satisfação dos seus apetites. Ele pensa que se ele começar satisfazendo os seus apetites, ele vai fazer todo o resto. E Jesus diz, não. Não foi o seu corpo que morreu, foi o seu espírito. A morte que nós estamos vivendo na alma e no corpo todos os dias é porque o espírito morreu. O homem perdeu sua referência espiritual. E aí Jesus começa o Sermão do Monte, que vai terminar dizendo que nós somos esse sal da terra. Ele começa o Sermão do Monte dizendo o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é bem-aventurado o pobre de banana. Não é bem-aventurado o pobre de salsicha. Quem começa achando que a vida será alguma coisa e que começa a se sentir seguro, realizado e amado a partir da comida que ele comeu, é o cachorro da sua casa. Porque cada vez que você o alimenta, ele se sente o quê? Seguro. Senão ele já tinha mudado de dono. Mas como você o alimenta regularmente, ele fala, estou num ambiente seguro. Aqui eu posso parir meus filhos e vou ser um cachorro feliz. Aqui eu posso até fazer arte, quem sabe rasgar algum sofá, e ninguém vai me matar. Quem começa a felicidade pela banana é o macaco. E Jesus diz, porém, eu vos digo, que bem-aventurado aquele que tem noção da sua carência
da sua crise espiritual e não física. Bem-aventurado é aquele que começa resolvendo a sua espiritualidade e não a sua carnalidade. Se você não nascer do Espírito, então você não pode ver o reino de Deus. Não é querendo que Deus supra nossas carências que nós vamos conhecer de fato o seu amor. Mas é conhecendo como é que Ele nos fez, como expressão dEle mesmo. Por isso a palavra de Deus diz que se nós não conhecermos o amor de Deus, nós não conhecemos a Deus. A crise do homem não é a fome do seu estômago. A crise do homem é a fome do seu coração. No fundo, o homem quer encontrar significado ao ser amado e não ao ser alimentado. E é aqui que nós vamos começar. É bem-aventurado todo aquele que entende a sua crise espiritual, sua crise de alma, sua crise de entendimento. Bem-aventurado aquele que encontra o amor de Deus. Aquele que descobre o quanto Deus já o amou. A sua crise não vai se resolver quando você receber o favor de alguém ou você encontrar alguém que queira casar com você. A mulher samaritana já estava na 6ª tentativa de ser feliz a partir de buscar água todos os dias e encontrar um marido que a amasse. Até que Jesus disse para ela, se você soubesse o que Deus já te deu, o quanto Ele te amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando finalmente a gente conhecer que aquele único que poderia amar, e o único que pode amar sem nenhum interesse, sem nenhuma troca, quem começa se encontrando e se significando a partir de um presente, de um sanduíche, de uma banana, já está corrompido, já foi comprado, já se prostituiu, já vai abanar o rabo para qualquer um que o favoreça, já vai fazer algum tipo de micagem para continuar recebendo bananas. Mas se nós encontrarmos nosso significado no amor de Deus, então a palavra de Deus diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós vamos encontrar o amor na sua essência, no seu significado absoluto. Então o amor para nós não será uma questão da expectativa do que vamos receber, mas o amor para nós será a firme convicção daquilo que já recebemos. E quando a gente entende o amor nesse sentido, nós passamos a ser instrumentos de amor. E agora sim, eu não preciso mais ser amado porque eu tenho plena convicção do quanto fui amado. E tendo absoluta convicção do quanto fui amado, eu agora sou instrumento de amor e não de carência. Não é aquilo que eu recebo para ser feliz, mas é a certeza do que eu já recebi e agora o que eu tenho para oferecer para ser feliz. Aí sim, nós vamos ser pessoas bem realizadas. Sabe por quê? Porque nós não vamos levar para o casamento, para a vida profissional, você não vai levar para a sua mulher, para o seu marido, para a sua empresa, para o seu ambiente de trabalho, para a sua igreja, suas carências. Sua realização não estará na condição das pessoas reconhecerem você naquilo que você faz, mas a sua realização vai estar em que você tem certeza daquilo que você podia entregar e entregou. Glória a Deus, amado. Aleluia. E aonde vai estar a sua segurança? A sua segurança vai estar agora no fato de que você, tendo sido amado e sendo instrumento de amor, você se realiza ofertando. Então agora você está pronto para ser traído. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora você é uma pessoa segura. Porque as pessoas confundem, quando as pessoas estão atrás de realizar a sua vida a partir de um ambiente em que elas recebem tudo e estão protegidas nesse ambiente, não é atrás de segurança que elas estão, é atrás de proteção. Proteger a comida, proteger o estômago, proteger o direito. E segurança não é proteção. Segurança é você não mudar sua disposição, mesmo quando você não está protegido. Deus não te promete proteção. Aleluia. Aliás, Ele te garante que você não está protegido. Jesus, ao se despedir de nós, fez uma declaração bombástica. Ele disse, gente, estou indo embora, e nesse mundo tereis aflições. Ora, um cara que está indo embora, ele podia ter prometido para nós que agora ia ser fácil. Mas, gente, estou indo embora, mas ninguém preocupa que daqui para frente vai estar facinho, facinho. Ele falou, não, estou indo embora, mas deixa vocês a segurança de quem enfrentou tribulações e não se corrompeu.
Jesus nunca prometeu para você que o evangelho ia te proteger de não apanhar na cara. Pelo contrário, ele falou assim, ó, por causa do evangelho, com certeza, alguém vai te bater na cara. Mas você vai ter a segurança de oferecer outra face. Glória a Deus. Porque quem está procurando proteção, a hora que ele apanha de um lado, ele já se ressente, magoa e vira as costas. Ele não se sente seguro de apanhar de novo. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Amado, não existe cinto de proteção. Sabe aquele negócio que você põe no carro lá? Aquilo não é cinto de proteção. Aquilo é o quê? Cinto de segurança. Não existe capacete de proteção. Não existe equipamento de proteção. Sabia? Eu sou engenheiro civil. Não existe equipamento de proteção. Existe equipamento de quê? Segurança. Porque você põe o capacete, isso não impede do tijolo cair na sua cabeça. Mas agora o tijolo pode cair com segurança. Glória a Deus. Não. Amém? Você colocar o cinto não te protege de dirigir mal ou de uma sexta-feira qualquer vir contra você e bater de frente com você. Mas você vai conseguir enfrentar o acidente com segurança. Glória a Deus, amado. Aleluia. O evangelho não te protegerá da tijolada. Aleluia. Mas vai te dar a segurança de você enfrentar aquilo sem sofrer um dano irreparável. Quem crê nessa palavra? Aleluia. E aí sim, Jesus diz, sendo assim, a última coisa que vocês vão ter que preocupar é com o que comer e com o que vestir. Glória a Deus. Jesus começa aqui e termina aqui. Porque ele falou assim, agora que vocês entenderam tudo, é o seguinte, a única coisa, uma vez que você entendeu tudo, é que a única coisa que você não precisa se preocupar é com o que comer, o que vestir. Amém? Aleluia. Jesus nos disse que não há hierarquia das necessidades. Só a hierarquia da verdade. Amém? Só a verdade prevalece. E eu queria fazer um apelo essa noite. Porque eu creio que muitos aqui estão se submetendo à hierarquia das suas necessidades. Estão ainda preocupados em comer, vestir, ter segurança, para aí sim. Outro dia encontrei um casal, acho que dá tempo de eu dar esse testemunho. Pensa um casal bonito, bonito. Pensa um casal bonito. Isso não quer dizer que tem casal feio, mas tem casal não tão bonito. Mas, não, vou te falar um negócio. Aí eu fui conversando com os dois, ele formado, um baita do emprego, ela também, fazendo lá, preparando para tal, os dois assim, tudo certo. Eu falei assim, quanto tempo vocês estão casados? Ele falou, não estamos casados ainda não, a gente está noivo, já tem 2 anos e pouco, e nós estamos aí acertando mais algumas coisas para planejar o casamento. Eu falei, como assim, ué? Por que vocês estão perdendo esse tempo todo? Todo esse vigor, toda essa energia, toda essa capacidade de gerar, de conceber, de encher o mundo de gente, de vida, povoar a terra, formar um povo. Com tudo isso você já tem? Não, mas o senhor não sabe. Eu falei, o que eu não sei? Fala para mim o que eu não sei. Tem 5 filhos, rapaz. E não é só 5 filhos, não, tem 4 filhas. Isso quer dizer que eu tenho 4 genros. Você sabe lá o que é isso? O que você acha que eu já não vi? Não, rapaz. Negativo, vou morar aqui, abençoar a vida de vocês. Cessou esse julgo. O que está faltando? 2 semanas depois. Aí agora eles me mandam uma foto assim, pensa um casal brilhante. Agora eles não eram só bonitos, não. Eles brilhavam. Paulo Júnior, ficamos noivos, marcamos o casamento para daqui 3 meses. Chega de sofrer. Glória a Deus, amado. O que eles estavam querendo fazer? Satisfazer todas as suas necessidades emocionais, todas as suas carências, para enfim achar que tinha encontrado amor, para no fim achar que eram pessoas bem-sucedidas. Vamos ter uma palavra de oração. Porque se tem alguma coisa amarrando os projetos de Deus na sua vida, é porque em algum lugar você se deixou vencer
pela hierarquia das necessidades. Você colocou em primeiro lugar o que deveria estar em último. E você colocou em último aquilo que deveria estar em primeiro lugar. É o seu conhecimento, é a sua convicção do quanto Deus te amou. E tendo te amado, te fez expressão viva do amor dele. Não tem jeito de alguém que foi feito pela mão de Deus dar errado. Amado, eu quero te dizer uma coisa, para um filho de Deus dar errado, Deus tem que dar errado. Não é a sua reputação que está em jogo. Às vezes a gente pensa que é a reputação da gente que está em jogo. É tão triste isso. É tão triste isso. Pessoas que são fruto de si mesmas. A palavra de Deus diz que esse homem que vive de uma divindade que habita o seu ventre, tudo que sai da vida dele é excremento. Um homem que se realiza a partir daquilo que ele come, tudo que ele produz é excremento. Não se aproveita, é contaminado. Mas um homem que se alimenta das promessas de Deus, tudo que ele produz é bendito. Deus vai produzir frutos na sua vida. E não que você continue a viver correndo atrás deles. Deus quer fazer de você uma árvore frutífera. Deus quer fazer com que as pessoas se alimentem de você. Que a vida se alimente de você. Que o seu ambiente de trabalho se alimente de você. Que a congregação, que a igreja onde você está se alimente de você. Que as pessoas à sua volta possam se alimentar daquilo que Deus é capaz de gerar através de você. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nós queremos nessa noite quebrar esse jugo. Quebrar essa hierarquia das necessidades da nossa vida. Feche seus olhos, fala com Deus agora. E se você sente que há alguma coisa te aprisionando, se você sente que a sua vida em algum lugar perdeu o sentido, se você está começando por onde devia estar terminando, que Deus possa te levar ao verdadeiro princípio de todas as coisas. Conhecer o amor dele. Saber que não é a sua reputação que está em jogo, é a dele. Não é o seu empenho que está em jogo, é o dele. Não é a sua capacidade, são as promessas dele. Se você de fato é um filho de Deus, para a sua vida dar errado, seu pai, aquele que te fez, tem que dar errado. Então tudo mais deu errado. Fala com Deus agora. Que o Espírito Santo de Deus possa te batizar nessa noite com amor verdadeiro. Quebrar o jugo. Se há alguém aqui se sentindo prisioneiro, escravo de preocupações, se a ansiedade, Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa é a sua comida, essa é a sua verdadeira bebida. E aí Jesus termina dizendo, então você não vai mais andar ansioso de coisa alguma. Se a ansiedade está te matando, se a ansiedade está te confundindo, se o medo está te impedindo de amar como você pode amar, nós queremos orar com você e por você essa noite. Eu queria convidar que você ficasse de pé onde você está. Nós queremos orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero nessa noite repreender aqui entre nós todo espírito de orfandade. De orfandade. Você não é órfão. Você não é uma árvore brotada no chão, de uma semente que voou aleatoriamente. Você é um filho de Deus plantado nessa terra. Você é um sal dessa terra. Você é o extrato de tudo aquilo de mais bendito que Deus fez, para que você possa dar significado a todas as coisas na sua vida. Todas as coisas, sua roupa, a comida que você come, o carro que você anda, vão encontrar o seu verdadeiro sentido. A casa onde você mora, o lugar onde você trabalha, todas essas coisas vão encontrar o seu verdadeiro sentido, através daquilo que Deus vai fazer através de você. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo juntos aqui. Nós, ó Deus, sabemos que não são as necessidades que exercem hierarquia sobre a nossa vida, mas é a tua vontade. Venha sobre nós o teu reino e seja feita em nós, conosco e através de nós a
tua vontade. Nessa noite, à luz da tua palavra, nós repreendemos aqui todo espírito de orfandade. Ninguém aqui vai correr atrás de uma banana, ninguém aqui vai correr atrás de uma salsicha, correr atrás aí de alguma coisa que é apresentada, oferecida para a satisfação das suas necessidades imediatas. Mas nós vamos andar segundo a tua vontade. Vamos ser luz desse mundo. Vamos ser sal dessa terra. Ó Pai, que as pessoas ao olharem para nós não vejam aparência. Que a gente não seja confundido com um pedaço de pedra. Mas que aonde a nossa vida passar, ela possa ressignificar todas as coisas à nossa volta. Em nome de Cristo Jesus. Para que as pessoas vejam a tua luz através de nós e glorifiquem o teu nome. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Recebe isso essa noite, irmão. Em nome de Jesus.